E no programa de hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre o humor nas rádios FMs paulistas a partir da década de 90. Você pode acompanhar como o Grupo Café com Bobagem grava o seu programa na Educadora, que é retransmitido simultaneamente na Transcontinental FM. Membro do Grupo de Pesquisa Comunicação e Cultura do Ouvir, o especialista em rádio Rodrigo Fernandes falou com exclusividade com a nossa repórter Aline Dini. Com base no livro Rádio Cidade, Vínculos Sonoros, do professor José Eugênio de Oliveira Menezes, da Faculdade Casper Líbero, nós vamos falar sobre a importância do rádio, a cultura do ouvir e os vínculos sonoros. Por isso eu tenho ao meu lado Rodrigo Fernandes, que vai nos contar um pouco mais sobre isso. Bertolt Brecht defendia que o rádio precisava ser transformado de um dispositivo de distribuição em um aparato de comunicação. Segundo ele, o veículo tinha apenas um lado. Como que você vê isso hoje? Continua assim? Qual que é o papel do rádio? Olha, Aline, ele continua assim, de um lado só, porque é a característica técnica dele, ser um lado. Ele é um veículo que fala de um microfone para vários receptores. O rádio tem que ser o veículo que dá a voz, que dá o microfone para quem está na rua, para quem debate política, para quem quer aprender, para quem quer saber mais. Qual que é a diferença? Qual que é a importância que o rádio tem se a gente for comparar a TV, ao jornal? Qual que é o ponto positivo ou negativo do rádio em comparação aos outros veículos? Isso que é o fascinante. De fato, se você for estudar o rádio como um veículo de comunicação, um veículo de entretenimento, ele é igual ao jornal, ele é igual à TV, na finalidade dele, que é entreter, que é dar notícias, que é ganhar dinheiro. Nesse ponto, correto. Mas o que difere o rádio? A gente pode fazer a crítica que a gente quiser estruturalmente ao rádio, mas ele tem uma coisa que os outros não têm. Ele trabalha com um elemento que é básico, é primevo, digamos assim, é primitivo da vinculação humana, que é a voz. Quando a gente fala de vínculo, na verdade a gente está falando que é algo que não é necessariamente cultural. O vínculo, ele existe no animal, ele existe na gente, nos primatas, nos mamíferos. A gente precisa de afeto. A gente pode dizer que o rádio proporciona uma interatividade entre ouvinte, comunicador, enfim. Ele tem essa função ou não? Como que é? Ele tem como os outros veículos de massa eletrônicos, como a TV e hoje a internet. Eu acho que tende a aumentar. O rádio entrando na internet, ele tende a aumentar não só o trânsito entre o ouvinte e quem fala, mas principalmente as pessoas vão começar a produzir suas próprias rádios. No final das contas, o rádio é um corpo que fala e um corpo que ouve. E qual é a importância disso? São corpos que precisam de carinho. Ainda falando a respeito dos vínculos, dá pra gente dizer que o Café com Bobagem, ele cria um vínculo com o seu ouvinte? Como que é essa coisa do vínculo em relação ao Café com Bobagem que eles transmitem pro ouvinte? Como que eles recebem isso? É bacana a pergunta. Bem grosso modo é mais ou menos assim. A comunicação trabalha com símbolos, simbologias, com fantasias, etc. E a vinculação se dá também no campo do lúdico, no campo dos sonhos. É assim que a gente constrói cultura. Você constrói cultura assim, conversando, criando símbolos, criando lugares, espaços, criando tempos. E o jogo, a brincadeira, é uma forma de se criar cultura. E a comunicação de brincadeira, a comunicação lúdica, auxilia nessa construção de cultura. Cultura são vínculos também. Onde eu quero chegar? Uma paquera é uma brincadeira, o humor é uma brincadeira, o futebol é uma brincadeira. O humor é a mesma coisa. O que o Café com Bobagem está fazendo no rádio? Ele está possibilitando que a gente pratique uma coisa que é lúdica. E o lúdico, assim como o vínculo, é algo que é animal. Um cachorro brinca, o cachorro corre atrás do próprio rabo. Um gato brinca com um novelo de lã. Então, o lúdico é um aspecto até fisiológico, cultural, sem dúvida, mas fisiológico também. E um Café com Bobagem, ou qualquer outro programa humorístico de rádio, de televisão, ele possibilita que a gente brinque um pouquinho, treine um pouquinho esse nosso lado lúdico. E treinando o nosso lado lúdico, a gente está automaticamente tecendo cultura. Tecendo cultura e tecendo vínculos com quem está ouvindo, com a pessoa que está sendo sacaneada, ou com aqueles que você vai comentar depois, ou simplesmente com você mesmo, num momento de alegria, num momento que o tempo não importa mais.
se são 6 horas, se eu tenho que ir trabalhar, se eu tenho que ir para a faculdade. Eu tô ali num momento que é meu, que é subjetivo, que eu tô ouvindo no rádio, que eu tô me vinculando a um programa e que eu tô... Tá fazendo bem pra mim o que eu tô ouvindo, independente se eu tô aprendendo alguma coisa ou não. Perfeitamente, eu estou praticando o meu lúdico. O tempo não me importa mais nesse momento. Eu tô em trânsito, eu tô em casa, não me importa. Eu tô me fazendo bem. Eu tô praticando uma coisa que eu preciso fazer, que é dar risada, que é ouvir provocações. Basicamente é isso. Muito obrigada, Rodrigo. E eu fico aqui agora com vocês aí do estúdio. Bacana essa entrevista que a Aline fez com o professor Rodrigo. Ele falou muito bem sobre o papel do rádio, o papel do ouvinte, mas nós sabemos que o ouvinte ele não só apenas recebe as informações, porque o que ele ouve ali serve depois para um bate-papo, uma conversa. O que ele ouve no rádio serve depois para que ele se vincule com outras pessoas. Agora, a gente sabe, né, que o rádio tem algumas limitações, como a falta de tempo e uma programação mais educativa. É isso mesmo, Rafael. O que nós vemos hoje, desde a década de 20, é que no rádio há uma programação mais voltada ao entretenimento, à música, à publicidade. Mas uma coisa não dá para negar, a voz é realmente algo que marca, é impressionante. E como dizem os radialistas mais antigos, o rádio é o melhor amigo do ouvinte. Bom, e no próximo bloco você confere. E o Frequência Morada de hoje está falando sobre o humor nas FMs paulistas a partir da década de 90. Vimos também a entrevista de Rodrigo Fernandes, que falou sobre vínculos sonoros. O humor é algo que pode ser estudado e vivido por diferentes vertentes. A psicologia, por exemplo, ela estuda o comportamento humano quando a pessoa recebe uma mensagem engraçada. Já a vivência obtida no trabalho radiofônico mostra a criação da piada até a sua emissão. Rir é comunicar-se com alegria, é expressar qualquer sentimento sem seriedade, é transformar algo ou alguém em motivo de riso. É isso que diz o dicionário da língua portuguesa. E a psicologia? O que fala sobre o humor e sobre o sentimento que o ser humano tem quando recebe uma mensagem engraçada? E do outro lado da história, a técnica do radialismo, o que eles dizem sobre como é fazer humor no rádio. É por isso que encontramos uma psicóloga e um radialista que vamos contar os dois lados da moeda, quem dá risada e quem faz rir.
aqui comigo, Tony Araújo, 30